Nós vamos falar da Carta aos Gálatas, né, que nós já conhecemos aí. Está escrito aqui, ó, Paulo para todos os tempos. Paulo é para todos os tempos, Paulo é para todas as religiões, Paulo é para todo o universo. Paulo, esse homem esse grande mensageiro, esse grande formador de comunidades, um grande bravo também, né? Ele chama a atenção dos Gálatas. Olha, povo, o que vocês estão fazendo aí? Vamos voltar para o evangelho aqui que é o caminho. Então, Paulo, nós estamos trazendo para o nosso estudo, uma pessoa, foi um missionário que trouxe para nós uma revelação que nós já conhecemos através da sua inspiração de Jesus Cristo, né? Por isso que ele é para além das religiões, porque ele traz o amor, ele traz a inclusão, ele revela a sua própria pessoa no próprio Cristo. É um chamado para que nós possamos nos reverter e nos fazermos, nós cristãos e cristãs, né? E fazermos presença desse chamado, dessa vocação, dessa missão. Então, o Paulo, ele é um personagem muito instigante, por quê? Não só porque ele escreve vários volumes, tem um grande volume escritos, mas como também sua proposta teológica, libertadora, ecumênica e interreligiosa, que são assuntos que nós discutimos no nosso dia a dia. Conhecer Paulo e sua mensagem consiste para nós cristãos e cristãs reconhecer nele o apóstolo de Cristo. Ele sempre fala, eu sou apóstolo de Cristo, né? Que desempenhou um imprescindível papel na evangelização e tê-lo como modelo de fé, como modelo de serviço solidário, modelo de luta pela superação das injustiças. Paulo era um missionário, um apóstolo que debateu muito com relação às injustiças. Ele quis buscar sempre a inclusão, que vocês vão conhecer aí nas cartilhas, até mesmo através dessa apresentação de hoje, que o nosso pessoal vai apresentar. E no contexto de Paulo, a carta era um meio que ele utilizava para evangelizar, mas ele também utilizava ir nas comunidades, né? Mas a carta era o seu meio maior, o meio de mão para evangelizar. E nós hoje, quais os nossos meios de evangelização? O que nós temos aí para favorecer, para levar a boa nova, para levar o cuidado, para levar a vida? Então, no contexto de Paulo, a carta era um meio possível e importantíssimo de comunicação utilizado para evangelização. Mas ele utilizava essa carta também para sustentar, corrigir e elevar os membros das comunidades. A comunicação de Paulo não se restringiu somente às cartas, ele também interagia com as pessoas nas diversas comunidades, por ele estabelecidas. Esses eram os meios e o jeito paulino de evangelizar. Então, para a nossa reflexão, nós trazemos em 4 versículos, praticamente, que é a essência dessa carta, ele representa bem isso, 4 versículos apenas. De fato, todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, pois todos vocês que foram batizados em Cristo, se revestiram de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um só em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Isso está lá no Gálatas 3, de 26 a 29, que é a essência dessa carta, que é o foco dessa. Então, Paulo deixou-se seduzir e aderiu ao projeto de vida de Jesus Cristo. Aqui estamos chamados hoje a deixarmos seduzir. O que está nos seduzindo? É a boa nova? Ou são outras realidades que não levam de encontro à partilha, ao amor, à inclusão, ao cuidado? Então, Paulo, ele se deixa seduzir pelo projeto de vida de Jesus Cristo. Então, não é apenas uma adesão, não é apenas uma adesão a uma doutrina ou a um conjunto de dogmas. Paulo entende a fé como acolhida do amor gratuito de Deus, que se encarna na condição humana e nos transforma de tal maneira que se pode afirmar: eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Está lá em Gálatas 3:20. Então, caríssimos amigos, companheiros e companheiras, gente da caminhada, povo lindo de Deus. A partir de agora, nós vamos começar a conhecer um pouquinho mais de Paulo, esse grande missionário,
que veio despertar para nós a essência da inclusão, a essência do amor. O amor que passa pela cruz. Não é a cruz ignorada, é a cruz amada, é a cruz que entregue por amor. Pelo verdadeiro amor, é a essência dessa carta. Então, agora nós vamos passar para a Renata, que vai ser a destinatária das cartas de Paulo aí, para alguns grupos da nossa comunidade do CEBI. Renata, a palavra é sua, minha querida. Olá, eu de novo aqui. Então, gente, depois de tanta coisa bonita que foi falado, né, sobretudo da nossa cartilha, eu recebi uma caixa, uma encomenda, eu não sei se vocês receberam, mas eu tive o prazer de receber. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu recebi. Olha só, recebi essa caixa, né, do CEBI, as comunidades de base, né, mandada. Agora, olha a surpresa que eu tive dentro dessa caixa. Essa caixa contém cartas e uma cartilha. 5 cartas. A primeira carta é de Paulo de Tarso, apóstolo de Cristo, e ela tem como título Conhecendo Paulo e a Comunidade dos Gálatas. O bilhetinho que ele manda está escrito: essa tarefa profética missionária, quem irá nos apresentar são os irmãos Julian Batista e Cláudia Suzana. Com vocês, Julian e Cláudia. Muito bem, eu vou começar e depois vou passar a palavra para o meu companheiro aí, Julian. Então, é Paulo que escreve, então, para a comunidade dos Gálatas. E aí, então, a carta de Paulo, e também quem nos dá essa oportunidade é o CEBI. Então, nós vamos ouvir primeiro a música do Padre Hélio Ataíde, que é um missionário redentorista, para já a gente entrar nessa caminhada, nesse estudo, nesse conhecimento. Então, o nosso tema, né, que é do primeiro encontro, é conhecendo Paulo e a comunidade dos Gálatas. Então, esse conhecimento é bom para a gente saber em que estrada que nós estamos entrando, em que lugares que nós vamos conhecer. Aqui está a ilustração do nosso primeiro encontro. E antes de entrar propriamente dito na apresentação, que vai ser breve sobre Paulo, nós temos que chamar atenção para algumas coisas. Que lá na época de Paulo também havia desigualdade social. Então, acho que durante o tempo todo, na história da humanidade, né, nós temos essa questão que é um espinho na nossa vida.
O sistema econômico era escravista, então, por consequência, nós temos uma sociedade muito violenta, né? O pai de família era dono de tudo e de todos na casa patriarcal. Então, a gente pode pressupor que se é tudo e todos, é tudo colocado dentro de um mesmo universo, né? Então, não eram pessoas que eram muito valorizadas. Na carta aos Gálatas, então, Paulo denuncia, entre outras coisas, 3 grandes preconceitos: os sociais, os de gênero e os religiosos. Né? Se a gente fizer uma análise muito interessante, nós vimos que não mudou nada. Hoje nós temos esses mesmos tipos de preconceitos, além de outros. O que torna-se, então, natural naquela época a dominação dos poderosos. Paulo, pelo seu estilo de vida e também pelos seus ensinamentos, nós podemos perceber que ele dá testemunho de Deus. É a opção preferencial pelos pobres, pelos oprimidos, pelos escravos e escravas, quer dizer, as pessoas que estão à margem. Então, isso é muito interessante da gente perceber isso daí. E a sua espiritualidade, ela é fiel ao projeto de Jesus. Então, vamos aqui ver quem que é Paulo de Tarso em linhas gerais. Era um cidadão romano por nascimento, era judeu da tribo de Benjamim, foi fariseu assim como o pai, falava aramaico e fabricava tendas, estudioso, inteligente, aliás, que todos somos inteligentes porque temos o dom do Espírito Santo, e possuía vasta cultura grega. Era fiel à tradição de seus pais e pelo estudo apurado das Escrituras. Então, aqui, sobre a questão da tradição dos pais, dele ser cidadão romano, a gente vai ver que quando ele se converte, é uma conversão que ela é gigantesca. Estudou com um renomado rabino, o Gamaliel, e tinha uma visão ampla do mundo. Era uma pessoa certa para pregar o evangelho aos gentios. Então, como eu colocava a questão da conversão, é difícil explicar exatamente o que aconteceu com Saulo, né? Então, Saulo é o nome antes da conversão. Então, toda pessoa que faz uma experiência, ela muda até de nome, que é a identidade. No entanto, a partir de seu próprio testemunho, não há dúvida de que a mudança radical de vida se deu a partir da experiência do encontro com Jesus Cristo. Essa experiência de Paulo foi surpreendente e profunda, com efeito duradouro, sendo necessárias adequações certamente psicológicas e intelectuais. Isso a gente pode ler em Atos dos Apóstolos e ler com muita profundidade essa experiência. Podendo ser explicada a partir aqui dessas mudanças, adequações, do período que passou na Arábia e em Damasco, antes de sua primeira visita a Jerusalém. Então, aqui nós temos uma ilustração, né, do mapa da região bíblica onde situava Jerusalém e Damasco. E Lucas, certamente, deve ter visto a conversão de Paulo nessa estrada de Damasco como um dos mais importantes acontecimentos do cristianismo primitivo. E eu acho que a gente também pode perceber isso, porque é uma conversão que é estrutural, que a gente fala que é radical, que é na raiz. O elemento central é que a experiência na estrada de Damasco transformou Paulo de um perseguidor fanático da igreja em seu mais ardente e capaz defensor e propagador. Porém, Paulo nos mostra claramente que Cristo o escolhera como apóstolo e lhe revela o evangelho, para que eu pregasse entre os gentios. Então, é para levar a palavra, o evangelho, levar Jesus Cristo a todas as pessoas, principalmente aquelas que não o conheciam. Então, começando em Antioquia, Paulo evangelizou as províncias da Galácia, da Macedônia, de Acaia e da Ásia, além de outras regiões menores. Ele fundou, estruturou e organizou igrejas em todos esses lugares. Juntamente com Barnabé, Pedro, Tiago e outros líderes da igreja, Paulo teve participação importante na solução de problemas que surgiram diante da fundamentação da salvação dos gentios e da comunhão entre os judeus e gentios. Então, aqui a gente pode perceber um preconceito que havia
né, dos judeus para com os gentios, né? Sua ampla perspectiva e preocupação genuína para que o evangelho alcançasse todo mundo triunfaram sobre o estreito ponto de vista e a preocupação limitada por parte dos apóstolos em Jerusalém. A gente pode pensar, porque como Paulo é um estudioso, é conhecedor das escrituras a fundo e tudo mais, então, certamente, isso é uma visão minha, ele tinha uma visão maior. Então, explica sobre essa questão dessa preocupação limitada dos apóstolos. Paulo assimilar a visão do Senhor Jesus de que a mensagem do evangelho seria pregada, né, deveria ser pregada a todas as nações. E Jesus mesmo fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Nós fizemos uma pesquisa aqui, isso é a título de curiosidade, né, sobre os significados dessa palavra Galácia. Primeiro, etnográfico, né, propriamente dito, que habitava pelos descendentes dos gauleses, que na segunda metade do século III a.C. foram levados à sua migração até a Ásia Menor e haviam fixado sua sede nas regiões situadas entre a Capadócia e o Ponto. E o nome administrativo, que significava província romana da Galácia, que além do que foi referido aqui ao lado, compreendia também várias outras regiões da Ásia Menor, a saber, ao norte da Panflônia, e partes do Ponto, sul da Pisídia e da Licaônia, e parte da Frígia. Por que Paulo, então, escreveu a carta aos Gálatas? Havia uma certa incompreensão, né, sobre a questão que ele fala aqui. Há um grupo de cristãos que estavam voltando a confiar nos rituais da lei de Moisés, e, assim, começaram a afastar-se do Senhor. Então, vamos pensar o que é isso. O apóstolo Paulo tentou corrigir esses problemas, frisando a diferença entre o pesado jugo da lei de Moisés, que levava à servidão espiritual, e o evangelho de Jesus Cristo, que é o oposto, que levava, então, à liberdade espiritual. E aqui, gente, com o estudo dessa carta aos Gálatas, né, tendo como base a cartilha e pegando o texto mesmo na Sagrada Escritura, vai ajudar a gente a valorizar essa liberdade que o Evangelho de Jesus Cristo nos oferece. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo aí, Julian. Ok, Cláudia, para finalizar a apresentação do primeiro encontro, a gente achou interessante, importante, né, trazer a questão das cartas autênticas de Paulo, para que a gente possa compreender de fato, né, e melhor quem foi de fato Paulo, né. Então, nesse quadro que vocês estão vendo aí, o que a gente colocou? Das 13 cartas que nós temos, né, atribuídas a Paulo, na verdade, é um consenso entre os estudiosos de que apenas essas que estão em verdinho aí, né, as 7 aqui, as primeiras, que de fato teriam sido escritas por Paulo, né, ou pessoalmente, ou então por gente próxima a Paulo, né, que faziam parte da equipe de Paulo. Então, seriam aí Tessalonicenses, Filipenses, Gálatas, que é objeto do estudo nosso, né? Coríntios, 1 e 2, Romanos e Filemão. E por que isso é importante, assim, a gente fazer essa distinção? Eu trouxe aqui, para deixar mais clara nessa questão, a importância de a gente entender quais são as cartas autênticas, né? 3 exemplos para a gente perceber. Você pode manter esse mesmo slide, Cláudio, que acho que fica mais fácil de o pessoal visualizar. Então, olha só, o que eu peguei aqui. Nós temos, por exemplo, né, na carta aos Gálatas, aquela passagem central, né, não há mais diferença entre judeu e grego, escravo e homem livre, entre homem e mulher, pois todos são um só em Jesus Cristo. Então, aqui Paulo traz a ideia de que não há discriminação mais, né, não há diferenciação mais de raça, de classe ou de gênero. Isso então mostra um pensamento muito forte de Paulo, né? Como que Paulo pensava e entendia essas questões, né? Já na carta a Filemão, a gente vê também, né, que Paulo se posiciona explicitamente contra a escravidão, né? Ele pede que Filemão liberte o escravo Onésimo, né, e receba o escravo de volta, mas não como escravo, e sim como um irmão, né? E um outro exemplo que nós temos ainda dentro das cartas autênticas, que está lá em Coríntios, que Paulo vai dizer que não há nenhum impedimento para que a mulher fale, né, para que a mulher pregue, para que ela ore ou profetize publicamente nas assembleias.
E aí, por que eu estou trazendo isso? Isso a gente encontra, então, como posicionamento de Paulo nas cartas autênticas. Porém, quando a gente entra em escritos posteriores, né, que não teriam sido escritos por Paulo, né, mas por seus discípulos mais tardios, digamos assim, né? Então, nós temos ali Colossenses, Efésios, Timóteo, né? Carta a Tito. Olha só as posições que vão aparecer nessas cartas, como são diferentes. Então, peguei mais uns exemplos aqui, ó. Nesses escritos posteriores, então, que não fariam parte do conjunto das cartas autênticas de Paulo, nós vamos encontrar posições, né, por exemplo, Paulo, né, entre aspas, aí, defendendo, né, a submissão dos escravos ao Senhor. Então, já é uma posição muito diferente, né? Ou em Timóteo, né, a carta a Timóteo, nós vemos que há um silenciamento muito grande, né, das mulheres. As mulheres têm que ser submissas aos seus maridos, né? Então, com esses exemplos, a gente quis trazer a importância de a gente perceber o Paulo autêntico, né? O que Paulo, de fato, defende, né? E aqui a gente colocou, então, ao lado as datas da escrita para a gente situar mais ou menos a cronologia das cartas, né? Porque a gente sabe que Paulo teria sido morto mais ou menos ali no ano de 65, né? Ou seja, as cartas que foram escritas depois pelos seus discípulos, né? Pelas comunidades da segunda, terceira geração, já estavam mais distantes desse ensinamento original, né, de Paulo. Para finalizar, então, essa fala, né, sobre esse aspecto, eu trouxe esse exemplo aqui, até como sugestão, né, 4 retratos do apóstolo Paulo. É um livrinho que vai falar dessa questão, né, muito, muito bem, assim, né. Ele vai falar como que nós temos 3 grupos de escritos, né, que vão desenhar, vão retratar Paulo de diferentes formas, né. Então, o primeiro seria o Atos dos Apóstolos, né, que é talvez o livro que mais nos faz pensar quem é Paulo, né? A gente está mais acostumado a ler o Paulo de Atos, né? E o que o Paulo de Atos traz, né? Traz um Paulo, como a Marisa falou no início, um Paulo mais submisso, né? Mais subserviente ao modelo do Império Romano, né? Porque as comunidades da época em que Atos foi escrita, elas já estão mais adequadas, né? Elas precisam que Paulo seja aceito, né? Se a gente pegar Atos dos Apóstolos, teria sido escrito lá pelo final dos anos 80. E o que acontece nessa época, né? Nessa época, o Paulo ele já tinha muitos adversários, muitos críticos dentro das comunidades. Então, os autores de Atos, né, para que Paulo fosse melhor aceito, digamos assim, eles fazem esse retrato, pintam esse retrato mais açucarado, mais doce de Paulo, né? Um Paulo que não é conflituoso, um Paulo que é mais submisso aos 12, né? E assim por diante. Acho que esse elemento também nos ajuda a entender um pouco, né, de como que esse processo acontece. E aí o que eu coloquei aqui, ó, os manuscritos pós-paulinos, né, que são aquelas cartas que a gente viu no slide anterior, não teriam sido escritos por Paulo, foram atribuídos, né, a Paulo, porque essa era uma prática comum na época, né? Não só para dar autoridade àqueles escritos, aquelas cartas, mas também para homenagear o fundador, né? No caso Paulo, que teria sido o fundador dessas comunidades. Eu acho que era isso, né, que a gente tinha preparado, né, Cláudio, se você quiser complementar sobre esse ponto. Não, era isso mesmo, mas e incentivando as pessoas a lerem a cartilha, fazer os encontros, e principalmente quando o texto base estiver disponível, porque esses artigos que são escritos ajudam a gente muito nesse processo aí. Então, mais uma vez, agradeço, Julian, né, e espero que todos tenham gostado da nossa apresentação, né, só um aperitivo para esse primeiro encontro. Eu não sei se agora vai entrar música, ou se não, eu volto a palavra para a Renata. Eu volto a palavra para a Renata, então. Isso. É bom se vocês terem colocado essa posição aí do Paulo e as cartas autênticas, para a gente ter um conhecimento também que Paulo, né, para a gente libertar Paulo de muitos apontamentos que não são reais na sua caminhada, na sua missão. Então, liberar as amarras aí de Paulo. Isso é interessante muito o pessoal conhecer mesmo, porque tem livros que são dele, né, as cartas, algumas, e tem outras que foram pessoas que utilizaram e agregaram informações que não condiz com a evangelização de Paulo. Muito bem apresentado. Valeu, gente. Renata, a palavra é tua, querida, de novo. Antes da Renata falar, eu só gostaria de abrir um parênteses, que
pelo CEBI, a gente consegue fazer um estudo ou um conhecimento da Bíblia. Eu acho melhor falar conhecimento da Bíblia, porque a gente não conhece de forma direta. Ela realmente faz com que a gente mergulhe profundamente na palavra de Deus, seja lá, começando no Antigo Testamento até o Apocalipse de São João, mas ajuda a gente a abrir a mente. Não é aquele estudo que a gente fica pisando em ovos, não. Faz com que a gente mergulhe. E quem não dá conta disso não consegue fazer. Então, a gente tem que entrar mesmo de peito aberto, de mente aberta, porque é uma mudança, como eu disse anteriormente, é uma mudança na raiz. Como Paulo, na conversão dele, mudou radicalmente, nós também, hoje, enquanto estudantes, enquanto leitores, enquanto conhecedores, procurando conhecer a Bíblia, nós também temos que fazer essa mudança radical de vida também. Destinatária das cartas. Exatamente. Gente, então vocês estão acompanhando, estão vendo toda essa delícia, né? Essas questões que ficam aqui, ó, martelando na nossa cabeça, né? Cartas autênticas, cartas não autênticas. Paulo era opressor de mulher, não era? Como é que é isso, né? Então, tudo isso, o CEBI vai dando um caminho para a gente descobrir, né, aonde que Paulo vai chegar e quem realmente é Paulo. Olha que delícia, né? E mais uma vez aqui com as cartas, ó, mais uma carta, né, essa é a segunda carta de Paulo de Tarso, apóstolo de Cristo, e fala assim: firmezas nas convicções e respeito às diferenças, né? Então, o recadinho que ele deixa aqui para nós, ó, o que é? Essa segunda carta está nas incumbências, ou melhor, essa segunda etapa, né, está nas incumbências das nossas irmãs, Vera Lúcia e Isabel Cristina. É com vocês, meninas. Vamos lá. Muito obrigada. Eu vou iniciar, depois passarei a palavra para a minha colega Isabel. O nosso segundo encontro, essa firmeza nas convicções, esse respeito às diferenças, a gente consegue isso enriquecido pelos estudos no espaço bíblico do CEBI, fortalecidos pelos encontros bíblicos com os nossos companheiros nas nossas comunidades, motivados pela experiência da fé. E, enquanto pessoas, nós experimentamos essa interpelação de um Deus que é estradeiro, que quis fazer essa experiência e essa caminhada conosco, e nos quer como parceiros, com vocação para a autonomia, para a liberdade, as nossas convicções, e respeito às diferenças, um tema que é tão comentado hoje em nossos espaços sociais. Ele também foi tema de muitos conflitos entre os judeus e o povo da comunidade de Gálatas, que tiveram, então, a ajuda do apóstolo Paulo para dirimir essas dificuldades. Paulo, ele queria que mudasse a mentalidade e o modo de agir. E essa mudança, ela está em nossas mãos. Assim como uma costureira que vai unindo os pedaços, os retalhos, vai unindo os retalhos, vai costurando e vai formando um pedaço, com cada pedacinho, uma linda coxa. E essa linda coxa de retalhos, que nossas mãos são capazes de tecer uma rede de fraternidade, de solidariedade, de esperança e respeito às diferenças. Então, eu vou convidá-los a todos para ouvir um poema de uma pessoa maravilhosa, que é a Cora Coralina. Essa poetisa, com essa linda pérola: sou feita de retalhos. Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre são bonitos, nem sempre são felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso
que é assim mesmo que a vida se faz, de pedacinhos de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem agradecer minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias e que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Cora Coralina. Com esse belo poema de Cora Coralina, nós, irmãos e irmãs, como uma coxa de retalho e com todas as nossas diferenças que nós temos, nós possamos ver em cada retalho uma vida e fazer pedacinhos de outras gentes, respeitando-as em suas diversidades, e que eles se tornam parte de nós, e que nós os respeitemos sempre, acima de tudo, para que sejamos melhores e uma melhor parte em nossas diferenças na humanidade. Sejamos firmes em nossas convicções, respeitemos as diferenças, e nós sugerimos para esse nosso segundo encontro todo o respeito e todo o carinho que nós devemos ter com as diversidades de gêneros, de raça, de religiões. Eu convido a minha colega Isabel para dar continuidade ao nosso encontro. Então, nós vamos continuar falando da forma com que nós propusemos, né, que esse tema fosse abordado na cartilha. Nós vamos partir, então, nós estamos falando da firmeza nas convicções e respeito às diferenças, né, extraído da carta aos Gálatas, e o tema da cartilha deste ano é Paulo para todo o tempo, né. Paulo serviu para aquela comunidade ontem, e hoje também ele é muito atual no tempo que nós estamos vivendo. Podemos ir para o próximo slide? É sempre bom a gente voltar ao texto bíblico. Então, o que vai nortear o desenvolvimento deste tema é os versículos, capítulo 3 do livro da Carta aos Gálatas, versículos 26 ao 28. De fato, vocês todos são filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo, pois todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Então, esta é a convicção, né? É preciso ter firmeza nisso. Não há mais diferença entre judeu e grego, entre escravo e homem livre, entre homem e mulher, pois todos vocês são um só em Jesus Cristo. Esse é o respeito às diferenças. Nosso tempo de hoje pode acrescentar isso ao modo de viver dos vários povos, né, principalmente os povos nativos, o respeito à diversidade, o respeito à forma das pessoas se relacionarem com o sagrado. E aí a gente propõe que seja feita uma acolhida, e a gente parte dessa acolhida com a música Aleluia, do Milton Nascimento. É uma música que foi feita para uma celebração do povo quilombola, né? E a letra, a letra está na cartilha, e a música pode ser encontrada facilmente no YouTube, né? Então dá para gravar e tudo. Mas a beleza da música é que se ouça e que também possa ser feita uma partilha. E aí a gente propõe que seja feito o convite, né? Para que as pessoas possam comentar sobre o que essa música trouxe, qual que é o sentimento que despertou nessa música, que essa música despertou nas pessoas. E a gente pontua que isso é importantíssimo, porque uma característica do CEBI é ouvir o que o outro vem, como que o outro acolheu o texto,
como que o outro acolheu aquilo que foi proposto, é a partilha. E dessa música tem um trecho que gostaríamos de destacar, que é assim: Tu tens, Senhor Jesus, a última palavra, e nós apostamos em Ti. Neste tempo em que estamos vivendo, mesmo que a cartilha tenha sido feita com olhar em 2020, mas neste tempo que nós estamos vivendo, como que isso é atual, como que isso é necessário, né? Então, a gente propõe que se inicie o encontro após aquela acolhida, que pode ser feita de abraço, se possível, que faça um momento de oração. E para as diferenças, vamos fazer esse momento de oração com uma oração de um povo indígena, com a oração do caboclo da mata. Então, nesta oração é mostrada a diversidade religiosa, que é necessário ser este encontro, né, interreligioso, porque é a partir deste encontro, né, desse interreligioso, é que a gente consegue evitar a intolerância, atentos, porque este ano a verdade o diálogo, né, a escuta, e como vamos dentro, né, da própria igreja não compreender. Então, a gente se faça isso, mas que porque o importante é da gente valorizar o outro, né? E dessa oração, eu gostaria de destacar um texto que fala assim: conheces o meu coração e a minha mente, sabes da minha fé e da minha lágrima. Então, essa oração indígena, ela cala fundo mesmo no nosso coração, consegue externar, né, essa necessidade da gente falar, de ouvir a Deus. E aí, seguindo ainda a linha do CEBI, nós propomos nesse caminho que seja feita uma reflexão a partir do fato da vida. E quando nós pensamos em propor o fato da vida, nós pensamos que seria bom que a gente colocasse manchetes. Então, na cartilha estão sendo apresentadas uma série de algumas frases com várias situações que foram vividas no ano de 2020, divulgadas na grande mídia, mas que ainda hoje se fazem presentes, né? Então, tem a questão da discussão, desculpa que minha tela está cortando aqui, a questão da discriminação homofóbica, né? Quantos e quantas irmãs estão morrendo, né? O todes, como o Frei Gilvander disse, né? Estão morrendo por causa da intolerância, por causa do desrespeito, por causa do desamor, né? Ou simplesmente por maldade mesmo. Não é possível que se permita isso, e é preciso conversar sobre isso, né? Então, nós colocamos também a agressão a um jovem com síndrome de Down. A gente está no século, né, 21, 2021, e ainda hoje as pessoas não conseguem compreender que tem pessoas que têm um olhar diferente, vivem de um jeito diferente e precisam ser respeitadas porque são filhos e filhas de Deus, né? E a gente, cada um com a sua necessidade, pode contribuir, a gente pode aprender, ninguém ainda é dono de tudo, né? Dono da verdade. E também temos frases que falam da questão do racismo religioso, né? Quantos dos nossos irmãos e irmãs estão sofrendo porque não podem viver a sua fé de forma livre, né? Tem que seguir um padrão, mas se a sua forma de viver o sagrado é diferente do outro, então ele é agredido. E a gente propõe esses temas, a partir dessas frases, para que seja gerado discussão, mas também para que seja promovido a empatia, né? Empatia no sentido de se colocar no lugar do outro, procurar pensar como o outro vive, tentar compreender o sentimento do outro, né? Porque, assim, não é mimimi, né? Se a gente for ver mais recentemente, quantas pessoas morreram por causa da sua orientação, né, sexual, quantas pessoas estão ainda hoje sendo agredidas porque têm uma fé diferente, né? Então, isso precisa discutir. E aí a gente discute isso a partir do texto de Paulo, né? A gente propõe que seja feito um túnel do tempo. Então, desde o início da pandemia, nós nos apropriamos desse espaço de live, né?
da internet para fazer as nossas reuniões, os nossos encontros. Então, nesse túnel do tempo, a gente apresenta uma entrevista, um diálogo, como se fosse uma live, né? Então, faz um encontro, uma conexão com a comunidade de Paulo, apóstolo, né? A comunidade dos Gálatas, com Paulo, e com a nossa realidade de hoje, né? Como que aquela comunidade estava vivendo, os conflitos que ela estava vivendo, e que a gente ainda vive hoje também. Então, nesse diálogo, Paulo vai explicar o motivo que fez ele ir, né, até Jerusalém, junto com Barnabé e Tito, para questionar, para expor sua situação, a situação que os gentios estavam enfrentando, né, por causa da discriminação religiosa. E aí a gente propõe que seja feita uma leitura, uma partilha da carta aos Gálatas, nos capítulo 4, versículos de 4 a 20. Neste capítulo de Gálatas, gostaríamos de destacar somente um versículo, que é o do 18 a 20. Ele fala assim: é bom ser cortejado para o bem, sempre e não só quando estou presente entre vós, meus filhos, por quem sofro de novo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Quisera estar no meio de vós agora e mudar o tom da voz, pois não sei que atitude tomar a vosso respeito. Então, talvez se hoje Paulo fosse nos falar, ele iria nos falar dessa forma, né? Precisaria, talvez, mudar o seu tom de voz, porque ele já não sabe o que fazer, né? Quando o Frei Gilvander foi pontuando a situação que nós estamos vivendo um desgoverno, estamos vivendo uma realidade onde as pessoas estão morrendo por irresponsabilidade, por maldade, e tem muita gente que está aplaudindo isso, tá? Então, as pessoas, de certa maneira, não estão dando ouvidos ao clamor do povo, né? E muitos estão fechando os olhos à necessidade do outro, né? Perdemos as nossas convicções religiosas, estamos perdendo o nosso respeito às diferenças. E aí a gente conclui com um momento de celebração, que aí pode ser feito, né? A gente propõe na cartilha, mas pode ser feito da maneira que as pessoas tiverem condição de fazer, da maneira que for mais agradável a ela. A gente propõe umas preces, mas é sempre bom também que essas preces também partam do desejo do coração de cada pessoa. E aí tem um compromisso a ser assumido. Não é possível que a gente reflita sobre o texto, converse, dialogue, e a gente não assuma um compromisso a partir disso, né? Então, a gente propõe que seja assumido um compromisso, mas as pessoas também podem criar uma meta, né, para ajudar a transformar essas realidades, na onde está, né? Pode ser a partir da sua casa, é claro. E aí tem, no final, né, um texto para aprofundamento do tema. Esse texto vem do texto base e vai ajudar a fechar toda essa caminhada. Preparou, né? Eu e Vera fizemos com muito carinho, com muito carinho mesmo, né, Vera? Com as nossas dificuldades e tudo, mas foi feito com muito carinho, com os olhos, tentando colocar os olhos no texto bíblico e os olhos na nossa realidade. E a gente espera cada um nas convicções e defende com tanto amor o que é mais precioso para Deus, que é o ser humano. Parabéns, meninas, foi muito bonito mesmo, muito lindo. E nesse grande tecer da vida, né, essa imensa colcha de retalhos que é a humanidade, uma colcha que foi produzida primeiro pelo amor, foi gerada no ventre da mãe, né, e que sobreveio sobre nós, trazendo-nos a certeza de cada fio tecido, ele é um fio inclusivo, é um fio de amor, é aquele nozinho que muitas vezes precisamos dar na linha, é para dar uma parada e refletir, é para dar uma parada e ver a situação do outro. E nós temos que reconhecer, como pessoas do CEBI,
que a gente quer ser, nós queremos ser pessoas diferentes e pessoas melhores. Então, nessa caminhada, vamos entrelaçar esses fios, essas várias cores, esses vários tons, essas várias estampas, para construir um mundo melhor, transformar vidas. Renata, sua vez, filha, vai lá. Eu novamente com as cartinhas. Então, gente, olha só. Dando uma olhada no que as meninas, ouvindo o que as meninas falaram, né? Cora Coralina não foi contemporânea de Jesus, muito menos de Paulo de Tarso, né, gente? Mas é interessante, porque ela intuiu a mesma coisa que Paulo aprendeu de Jesus, que a vida é essa diversidade. Mas essa diversidade que requer respeito e acolhimento. Respeito e acolhimento não só entre nós seres humanos, mas com todo, com a nossa Pachamama. Afinal de contas, nós somos constituídos dela, é dela que viemos, né? Então, é esse respeito pela natureza, pelos animais, por um todo que constitui a nossa vida. E esse respeito, né, essa acolhida, o CEBI nos ajuda nessa caminhada, né, a descobrir como que Paulo aprendeu de Cristo e como nós também devemos aprender, né. Então, é isso aí. A terceira cartinha que eu tenho aqui, né, de Paulo de Tarso, apóstolo de Cristo, ele vem dizendo o seguinte, o recadinho que ele dá aqui para nós, né. Porque aqui, discípulos e discípulas de um torturador na cruz. Falar da cruz de Cristo não é missão fácil, mas os verdadeiros seguidores de Cristo, Jesus, comprometidos com a fé e a missão do próprio Cristo de vida, nos ajudam a entender esse processo que passa pela cruz. Então, gente, esse terceiro encontro, ele foi produzido, né, pelo meu companheiro José Henrique, né, que infelizmente se encontra, como vocês já sabem, né, hospitalizado por causa da Covid, e não pôde estar aqui presente conosco, mas eu acredito que ele está espiritualmente mandando energias positivas, assim também nós mandamos para ele. Então, eu fiz aqui um pequeno comentário desse encontro, né, desse encontro que vai falar justamente desses discípulos e discípulas de um torturador da cruz, né. Renata, é de um torturado mesmo. O torturado, perdão, falei torturador, né, torturado da cruz, né. Isso. Discípulos e discípulas são essa, né, que querem seguir essa pessoa que foi torturada numa cruz. Então, começa assim, fui crucificado com Cristo, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Paulo nos convida hoje a vivermos uma liberdade que perpassa a cruz. Por muito tempo, a cruz foi um símbolo de morte, mas com Cristo ela renasce como símbolo da vida, pois nela foi entregue todo um amor ímpar e sem igual. Esse amor que resgata a essência do ser na sua primeira intenção, para o qual foi criado, a vida plena. O que era instrumento de morte se tornou vida, ensinando-nos que a palavra de Deus é vida. É preciso estar atento a esses sistemas de morte que nos atentam e nos incutem a todo momento a morte, prejudicando nossas vidas, confundindo nossa alma em atos de morte. Saber passar pela cruz é uma sabedoria divina. Configurar-se a Jesus é, sem sombra de dúvidas, uma graça infinita, pois bem sabemos que após a cruz há sempre a glorificação, a ressurreição. Que Jesus nos deu exemplo e Paulo reforça sempre para nós. Em sua
conversão e em sua vida. Falar da cruz não é fácil. Nesse capítulo, Paulo, ele vai destrinchar e vai nos ensinar o que é verdadeiramente passar pela cruz. Não é nada fácil, mas também não é tão difícil assim como a gente pensa, né? Porque se a gente for pensar na vida que está aí e que Deus nos deu essa vida plena, da qual nós temos que vivê-la de braços abertos, nós temos que vivê-la com todo respeito e essa abertura para a diversidade, a cruz tem muito a nos ensinar. E Paulo nos pega pela mão e nos leva nesse caminho lindo, maravilhoso, que é justamente esse capítulo 3 da nossa cartilha do CEBI. Então, eu gostaria agora que a Vânia colocasse para a gente a oração do Pai Nosso, que também nas suas imagens e na sua letra nos remete muito a essa cruz, mas essa cruz que nos traz vida. Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados. Teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. Queremos fazer tua vontade, és o verdadeiro Deus libertador. Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo poder opressor. Pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões. O pão que traz humanidade, que constrói o homem em vez de canhões. Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade, do esquadrão da morte dos prevalecidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres. Pois é, pessoal, a cruz para muitos era humilhação, e essa humilhação foi além do proposto, foi além do que se imaginava que alguém lutasse até o fim por um amor, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Está aí a prova da cruz, está aí o verdadeiro amor. Renata, sua vez, pode continuar. Então, gente, todos nós sabemos a dor e a delícia de sermos como cada um é,
como cada um leva a sua vida, né? E sabemos também que cada um de nós carrega a sua cruz. Mas quando a gente faz a experiência de configurar-nos com Jesus, o Cristo, né? A gente consegue entender e viver essa cruz, né? Com mais sabedoria. E isso, Sebi, nos ajuda, né? Tá aí esse terceiro encontro da nossa cartilha, lindo, maravilhoso para vocês, da gente ver como é que Paulo caminha, né? Nos ensinando como nos configurar a Cristo e como viver a nossa cruz, né? No nosso dia a dia. Aí eu tenho mais uma cartinha aqui para a gente, olha só. A quarta cartinha, Paulo de Tarso, apóstolo de Cristo, viver no Espírito, carregar o peso um dos outros. Vamos ver o que ele diz aqui. Essa missão de nos ensinar a caminhar por essa via do Espírito está com as nossas irmãs, né? Cláudia Odete e Cleonia Aparecida. É com vocês, meninas. Obrigada, Renata. Então, vamos começar, né, pelos textos bíblicos que ajudaram as comunidades a viverem, né, essa carta aos Gálatas e nos inspiraram para a gente criar esse nosso quarto encontro. Gálatas 5, de 16 ao 23, viver segundo o Espírito, e Gálatas 6, de 1 ao 5, carregar os fardos uns dos outros. E tem duas citações bíblicas muito importantes para a gente poder refletir esse nosso encontro. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito e nunca satisfaçais o desejo da carne. Gálatas 5, 16. Carregai os fardos uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, 2. Pode colocar o desenho para nós, Dani? Então, o que nós fizemos, né? Nós recriamos o nosso desenho do ambiente nosso, né? Para mostrar para vocês como que nós podemos rezar e refletir esse quarto encontro, tá? Envolvendo até os outros encontros também. Então, eu vou falar um pouco, uma explicação sobre o desenho, e depois a Cleo vai falar das situações que se encontram aí no desenho para vocês. Paulo, ele vem nos ensinar como sermos novas criaturas em Cristo, segundo o Espírito, e como carregar o peso um dos outros. Para viver segundo o Espírito, vamos precisar nos converter, rever valores, quebrar regras, aceitação do novo, vivenciar e passar por crises. Vamos ter que desconstruir para reconstruir. E carregar o nosso próprio fardo já é muito... Imagina carregar o fardo do outro, ainda mais nesse tempo de pandemia e distanciamento social. Mas Paulo, ele vem nos falar que mesmo diante das diversas situações que estamos vivendo, é possível sim. Basta confiarmos em Deus e vivermos segundo a luz do Espírito Santo e permanecermos firmes no seu amor, que com certeza vamos conseguir e sermos capazes de carregar os fardos dos nossos irmãos. Porque a vida em Cristo é uma vida de serviço ao Senhor e aos irmãos. Boa noite a todos. Então, nós trouxemos aqui o nosso desenho do nosso quarto encontro, que está lá, muito bonitinho na nossa cartilha. E nós incrementamos um pouco esse desenho, retratando aqui, nesse momento para vocês, que nós quisemos aqui trazer as realidades que nos foram apresentadas dos outros encontros anteriores, desde o primeiro até o último agora. Então, está aqui. Então, destacando aqui para nós, quarto encontro, viver segundo o Espírito, carregar o fardo uns dos outros. Então, aqui a gente faz memória do primeiro encontro,
representando aqui a Bíblia, a palavra, que falaram, né, lá, conhecendo Paulo e a comunidade de Gálatas, onde nos apresentaram aqui quem foi Paulo, né, para quem ele escreveu essa carta, que foi ao povo de Gálatas, e foi muito bem explicado pelos nossos amigos. Trouxemos o segundo símbolo, que vem falar do respeito às diversidades. E o terceiro desenho vem falar dos discípulos de um torturado na... Então, a gente faz uma reflexão aqui nesse sentido. Nós temos aqui a humanidade, que nesse momento, né, vem padecendo sobre o caos da Covid-19, que nós representamos aqui a Terra, né, no formato desse vírus, porque ele assola toda a humanidade, e veio trazer o caos, veio trazer a tristeza, e veio trazer também o despertar no nosso coração, né? Quando a gente se vê dentro desse contexto terrível de viver dentro de uma pandemia que já ceifou milhares, milhões de vidas, que já deixou muitos órfãos, muitos pais sem filhos, né, muita família desolada, veio massacrando, a gente não tem noção de como vai ser depois que isso passar, né, como que vai estar o nosso coração, a nossa vivência, né, uns com os outros. Nós estamos, assim, caminhando dentro desse contexto de vida e experimentando situações de muita dificuldade e buscando em Deus forças, né, para a gente não desistir. Então, nós temos aqui, diante de todas essas dificuldades, a representação do Espírito Santo, que está aqui representado nesse pombo. Então, a gente pode fazer memória o seguinte: o Espírito Santo é aquele que sopra sobre nós e nos inspira a viver segundo o coração de Deus. Se nós somos discípulos de um torturado na cruz e fazemos parte de todo esse contexto da humanidade, de sermos nós e de termos o outro que é diferente de nós, e de conhecer quem foi Paulo, né, e o que ele foi capaz de fazer por amor ao Evangelho, por amor à pessoa de Jesus, inspirados nesse Espírito Santo, nós temos de ter uma postura. A postura de Paulo, nós devemos seguir nessa caminhada de fé, como Paulo, firme, né, convicto daquilo que queria. Nós temos que seguir com respeito ao irmão, com respeito às diferenças, e nós temos, se nós somos discípulos de um torturado na cruz, nós podemos, com o Espírito Santo a nos iluminar, nós não podemos ser discípulos, aqueles discípulos assim, como vou dizer, quietinho no seu canto, levando as coisas como dá para levar. Não. Nós somos impelidos a ser guerreiros de Jesus. Nós somos impelidos a gritar a esse povo o amor de Jesus. Porque se a humanidade está padecendo, se há tanta dificuldade, diferença, se há tanto ao que tratar no coração do irmão, no nosso coração também, então nós temos de ter convicção de levar a palavra. Então a cartilha, né, vem trazer essa luz para nós, esses encontros que nós vamos estar estudando no mês da Bíblia, que vamos estar partilhando com vocês, é para acender em nós essa luz do Espírito Santo, esse fogo abrasador do Espírito Santo, para que a gente possa espalhar mesmo esse amor, esse
esse cuidar de Deus na nossa vida. Por quê? Nós estamos sobre o peso de uma pandemia, nós estamos sobre o peso de muitas dificuldades sociais, né? A pandemia veio trazer fome, veio trazer desemprego, veio trazer miséria e tantos outros problemas sociais que a gente está vivendo o contexto dele hoje em dia. E nós precisamos ser esses apóstolos que vai levar ao povo o alento. Olha, isso tudo está acontecendo, está aí sim, mas nós não podemos perder a esperança, porque nós servimos a um Deus vivo, um Deus que foi torturado na cruz e que foi vitorioso nela, e que nos fez vitoriosos também. E agora nos chamou a ser discípulos também dele, como Paulo foi, e seguir adiante, levando essa palavra, propagando essa palavra no coração das pessoas. E as nossas sugestões que a gente vai passar para vocês aqui agora, vai falar disso tudo através de uma situação importante e simples, que é o amor. Tudo pode ser conquistado, tudo pode ser realizado através do amor, porque o amor é o único guerreiro, de fato, que é capaz de vencer todas as dificuldades que se encontram no dia a dia, que se encontram diante das situações. Então, a gente vai colocar algumas situações aqui para vocês dentro desse contexto, e a gente vai trazer algumas chaves, né? A gente escolheu dessa forma apresentar para vocês durante o estudo do nosso quarto encontro. Vocês podem focar nessas chaves principais que a gente escolheu e achou que seria importante, interessante, e a partir daí o encontro vai se desenvolver dentro desse contexto. Ô, Cláudio, eu recebi só aquele desenho. Então, a Cleone falou das chaves, né, para a gente poder refletir melhor esse nosso tema. Então, nós vamos mostrar, né, o que ela falou, essa imagem aí, muito simples, mas que resume muita coisa. Uma das chaves é o amor, né? Cultive o amor. Para Paulo, tudo que foi colocado nas suas cartas aos Gálatas se resume em uma só palavra ou em um só fruto do Espírito, o amor. A única medida eficiente é servir aos outros pelo amor. E esse amor tem que ser cultivado, regado, cuidado, protegido e transmitido através de nossos atos aos nossos irmãos. O amor é e deve ser luz para esse mundo com tantas trevas. Fé e esperança junto com amor. Justiça e paz junto com amor. Para Paulo, fé sem obras, sem amor, não existe. Temos que sempre praticar o amor para amar e ajudar o nosso próximo. A nossa próxima chave é a alegria que vem de Deus. Aí tem o coração, né, com Cristo no centro. Essa alegria que vem de Deus é um outro fruto do Espírito Santo. Paulo mostra que os cristãos que andam ordeiramente por Espírito precisam também evitar ficar egoístas, tristes, desanimados e atiçando competição entre uns e outros, invejando uns aos outros. Gálatas 5, do 15 ao 26. Mostra-nos que devemos transmitir coisas boas. Se a gente tem a luz, a alegria do Espírito Santo dentro do nosso coração, a gente tem que transmitir isso para nossos irmãos, mesmo em tempos de crises, mesmo em tempos de dificuldades, igual a esse que nós estamos vivendo. E ele fala para a gente também que nada que vem dos prazeres da carne
supera a infinita alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Devemos ser luz na vida dos nossos irmãos. A outra chave é a paz, né? Essa paz que vem de Deus, essa paz que vem do Espírito Santo de Deus. No capítulo final, né, do capítulo 6, Paulo vai delinear as obras benéficas em que o cristão pode empenhar-se segundo a paz que vem de Deus, tais como ajudar a restabelecer alguém que errou, né? Às vezes alguém errou, aí ao princípio é só julgar, condenar. Não, trazer aquela paz para poder essa pessoa que errou voltar para o caminho. Levar os fardos uns dos outros. Como é difícil essa parte, né? De levar os fardos uns dos outros, carregar os fardos uns dos outros. Mas se você tiver essa paz que vem de Deus, que vem do Espírito Santo, você vai carregar e nem vai saber que está carregando. Se alguém semear segundo a carne, fala Paulo, ceifará da sua carne a corrupção. Mas se semear visando o Espírito, ou seja, a paz entre todos, ceifará do Espírito da vida eterna. Façamos o que é bom para com todos, mas especialmente para com os aparentados conosco na fé, né? Nós podemos fazer com todos, mas principalmente com aqueles que são aparentados conosco na fé, ou não, né? Para Paulo não tem exclusão, não tem diferença, então tem que ser com todos. Paulo, porém, nos diz que devemos ter paz nos nossos corações para transmitir a todos que nos cercam. Gálatas 6, de 1 ao 14. De veras, né, a gente vê que a carta de Paulo ao Gálatas destaca-se por encarar frontalmente as questões do seu tempo. Qual benéfico será para nós hoje dependerá de qual de perto sigamos o bom conselho que ela contém. Então, para a gente viver isso tudo que a gente está falando aqui, né, o que Paulo vê em comunidade, nós temos que ver de perto e seguir, não só ver, não só ler, não só buscar, mas viver isso que nós buscamos, isso que Paulo está mostrando para a gente nas cartas. Não pode ficar só na palavra, tem que vir nos atos da gente. Pode voltar, por favor, Dene. Nós colocamos aqui, nos desafios sociais, aquilo que nós devemos observar, que é a longanimidade, a paciência passiva debaixo das injúrias ou danos sofridos, a benignidade, a bondosa disposição com o próximo, a bondade, a caridade, estar cheio do Espírito Santo e de fé para ter no coração a bondade de fazer e querer bem ao próximo. Como princípios básicos de nossa conduta como batizados e cristãos, devemos observar a fidelidade, a fé, a mansidão, o domínio próprio, a empatia, a força, a coragem. Contra essas coisas, a lei exige para o propósito de restrições, mas quanto a estas virtudes, nada existe para limitá-las. Ao ler as cartas de Gálatas, nós cristãos somos convidados a uma séria revisão. Onde está a motivação fundamental que dirige a nossa vida cristã? Numa série de observâncias mecânicas de leis ou mitos, ou no compromisso com Jesus? Ser discípula de Jesus, que se realiza através do amor responsável e humano, a igreja também é convidada a essa revisão de conceitos e preceitos. A igreja realmente educa os filhos de Deus à liberdade e à fé, ou estabelece leis que escravizam e esterilizam a vida cristã? As instituições visam a colocar fronteiras de salvação ou procuram formar comunidades comprometidas com Jesus e abertas a seguir a todas e acolher a todos?
A conclusão que tiramos das cartas aos Gálatas é que na comunidade dos seguidores de Jesus não há mais distinção de raça, condição social ou gênero, homem e mulher. O tema principal de Gálatas é a liberdade, e devemos vigiar para não perdê-la. Paulo vivia em comunidades, aprendendo com ele que o Espírito Santo só age em comunidade de fé. Aí nós trouxemos aqui algumas perguntas que podem também ajudar na reflexão do encontro no momento do estudo. Algumas perguntinhas. Como viver em comunidade nos dias de hoje? Temos ardor por essa unidade e pela leitura da palavra de Deus que nos liberta? Como refletir juntos essas divisões que temos na nossa igreja desde os tempos passados? E nossa realidade de hoje? Como podemos viver em comunidades hoje e juntos carregar os fardos uns, já que estamos falando em cartas? Não podemos deixar de falar da carta encíclica do Papa Francisco sobre fraternidade e amizade social, que muito nos ajudou a refletir o nosso... Então, nós vamos citar aqui um trechinho dessa carta. É verdade que uma tragédia global, como a pandemia da Covid-19, despertou há algum tempo a consciência de sermos uma comunidade mundial que viajava no mesmo barco, em que o mal de um prejudica a todos. Recordando-nos de que ninguém se salva sozinho, de que só é possível salvar-nos juntos, com a tempestade da pandemia, caiu o disfarce dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu, sempre preocupados com a própria imagem, e ficou evidente, uma vez mais, esta abençoada pertença, a qual não podemos nos subtrair a pertença como irmão. Palavras importantes nessa fala do Papa: tragédia, consciência, comunidade, salvação, preocupação comum. Então, agora, para finalizar essa reflexão do nosso quarto encontro, eu vou declamar uma poesia de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 39, em forma de agradecimento a Deus por tudo. Se Deus está do nosso lado, quem estará contra nós? Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou para todos nós. Será que, dando-nos o Filho, não nos dará de presente todas as outras coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Se Deus absolve, quem condenará? Cristo Jesus morreu e depois ressuscitou. Está à direita de Deus e intercede por nós. Quem consegue afastar-nos do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? É como está escrito: por tua causa corremos risco de morte todos os dias, pois nos tratam como ovelhas de corte. Mas, graças ao Deus que nos amou, somos supervencedores em todas as situações. Tenho certeza, nem morte, nem vida, nem presente, nem futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem criatura alguma conseguirá separar-nos do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, nós estamos muito felizes, de participar deste momento. Queremos agradecer a todos e que estão conosco, partilhando a maravilhosa cartilha, Carta aos Gálatas, Paulo para todos os tempos. Nós convidamos a todos vocês para viver em comunidade esses encontros bíblicos no mês da vida, com muita luz e muita alegria nos corações. Gratidão, meninas, muito bom, muito lindo. Não deixemos que a doença
natural hoje, uma doença que está em alta, a normose, nos deixe amarrados, parados em fazer o bem. Carregar o peso uns dos outros é também suportar uns aos outros, é o apoiar, é o ajudar, é o cuidar. Acima de tudo, o verdadeiro amor. Renata, é a sua palavra. Obrigada, Vânia. Muito lindo, né, gente? A gente se encanta cada vez mais quando a gente vai aprofundando, né? Vai degustando um pouquinho dessa pessoa de Paulo, o que ele tem a nos ensinar é tão rico, né? E quando vem esse título, Viver no Espírito, né? Ele nos pega pela mão, pelo braço, nos carrega e nos ensina a viver nesse espírito, que não é qualquer espírito, né, gente? A gente tem sempre que ressaltar isso, porque espírito de porco tá cheio por aí, a gente sabe disso, né? Tá cheio de espírito de porco, então a gente tem que verdadeiramente saber discernir o Espírito Santo de Deus que nos rege, né, e que nos ajuda a fazer nova todas as coisas. O verdadeiro Espírito de Deus, ele nos impulsiona a fazer nova todas as coisas, inclusive a carregar os fardos um dos outros, né? As meninas foram maravilhosas, né? A gente tem esses 4 encontros na nossa cartilha, muito bom, né? Que vocês, então, ficam com esse desejo, com essa vontade de levar a cartilha para as comunidades de vocês, para trabalharem com ela, que está maravilhosa, né? Mas ainda tem mais uma cartinha aqui, ó, do Paulo de Tarso, né? E aqui nós temos a celebração final. Porque quando a gente fala que o Espírito Santo de Deus faz nova todas as coisas, que nos ajuda a carregar os fardos uns dos outros, a gente tem que celebrar, a gente tem que festejar, né? E o CEBI sabe fazer isso muito bem, né, meninas e meninos? Então, Paulo deixa esse recadinho aqui, ó, fala assim, ó. Tá no bom, hein? Peraí. Um momento que irá coroar todo esse trabalho que foi regido pelo Espírito Santo de Deus é com a nossa companheira e irmã, Julieta Amaral. É com você, Julieta. Estão me ouvindo? Sim. Sim? Bom. Sim. Está faltando a imagem, não? Está faltando a imagem? Não, nós estamos te vendo e te ouvindo. Bem, tá bom. Bem. Olha, gente, aí deu para a gente ter uma ideia, não é? Com a apresentação desses 4 encontros, do que vai ser a nossa cartilha para ser utilizada no mês da Bíblia. E a celebração final foi preparada para recordar esses 4 encontros, e a dinâmica que foi pensada para essa celebração final foi assim, como se a gente estivesse fazendo uma viagem de avião. Então, vocês vão encontrar tudo isso na cartilha, não vou repetir o que está lá, vou só dar uma ideia do contexto geral, também o nosso tempo já estourou, não é? Então, a celebração final é um momento importante que, se fosse possível, nos meses da Bíblia passados, a gente reunia vários grupos que fizeram os mesmos encontros, faziam uma reunião grande num salão ou numa praça, uma caminhada, e para poder fazer o coroamento do mês da Bíblia. Não sei esse ano como é que vai ser, talvez não seja possível assim. Uma parte eu penso que vai ser feita mesmo assim, virtualmente, outra parte, onde puder já ser feito presencialmente, pode ser também. Então, a celebração foi pensada como se a gente estivesse fazendo uma viagem de avião e com algumas paradas. O avião faz uma escala, a gente sai de São Paulo, do aeroporto de Guarulhos, de São Paulo, e lá a gente já faz uma primeira reflexão, que é relembrando o primeiro encontro. A gente entra no aeroporto, tem uma faixa escrita Conhecendo Melhor Paulo, e ali a gente recorda, volta o desenho do primeiro encontro, volta o que ficou mais forte para nós nesse encontro, e segue viagem de São Paulo, a gente vai para Paris,
E lá no aeroporto de Paris, a gente faz a memória do segundo encontro, que ficou mais forte, tudo que a gente guardou do segundo encontro. Sai de Paris, nós vamos para Istambul, na Turquia. E lá no aeroporto da Turquia, a gente faz a memória do terceiro encontro, que é sobre somos todos discípulas e discípulos de um torturado na cruz, não é? Depois, saímos do aeroporto de Istambul, vamos para a rodoviária. Lá na rodoviária, a gente faz a memória do quarto encontro, que é esse que as meninas apresentaram agora, e da rodoviária, a gente pega um ônibus e vai para a região onde estavam as comunidades para as quais Paulo escreveu a carta aos Gálatas, que hoje corresponde a uma região da Turquia, mais do norte da Turquia, perto da capital, que é Ankara, e ali, nesse lugar, na celebração, a gente encontra a comunidade dos Gálatas e encontra Paulo, que está nos esperando lá. E ali a gente conversa com a comunidade dos Gálatas, o que para elas foi mais importante do ensinamento de Paulo, e nós, das comunidades de hoje, partilhamos o que para nós foi também importante. Depois damos a palavra a Paulo. Paulo fala para a comunidade dos Gálatas, explica mais uma vez a atitude dele, e a comunidade também toma a palavra, e depois disso, Paulo faz dá uma palavra para as comunidades de hoje, e pergunta para essas comunidades o que ficou desses ensinamentos dele, quais os compromissos que estamos pensando em assumir a partir desse estudo que nós fizemos no mês da Bíblia. Então, e Paulo dá um conselho, fala assim, quem sabe vocês poderiam, hoje não usa mais escrever carta, né? Mas quem sabe vocês poderiam mandar pelo WhatsApp uma mensagem para outras comunidades e comunicar isso que vocês descobriram e convidar, quem sabe, essas comunidades para participar de círculos bíblicos, de encontros bíblicos, que isso ajuda a abrir os olhos da gente para a nossa realidade, e ali, depois dessa conversa, tem uma confraternização final com pão e com comes e bebes na mesa, não é? É a confraternização das comunidades de hoje com as comunidades dos Gálatas, porque lá na chegada, o grupo que está lá se divide em dois. Uma parte são as comunidades de hoje, outra parte são as comunidades dos Gálatas. E aí, nessa confraternização do ontem e do hoje, não é? A gente termina cantando, e aí o canto sugerido, que está aí no final da celebração, é o Baião das Comunidades, não é? Porque para lembrar a importância que tem Paulo nessa formação das primeiras comunidades, que são a origem das nossas comunidades de hoje. Então, daqui a pouco a gente vai terminar com esse canto das primeiras do Baião das Comunidades, mas eu queria lembrar que esses encontros que foram feitos, eles foram feitos dentro de um esquema, que é um pouco a metodologia do CEBI, não é? Parte sempre de um fato da vida, discute o fato da vida, depois tem um outro tópico que é entrando no túnel do tempo, aí a gente vai lá nas comunidades dos Gálatas, vai encontrar Paulo, entrevistar Paulo, e voltando, e a gente vê uma luz no fim do túnel. E a luz do fim do túnel é a palavra da carta de Paulo aos Gálatas. Aí a gente reflete a palavra, faz uma reflexão sobre a palavra, depois fazemos um canto, sempre o canto, que é o canto que a Marisa fez, esse que nós deveríamos estar escutando em cada encontro. Há uma estrofe própria para ser cantada em cada encontro. E tem muitas outras estrofes, o canto é grande, não é? Mas lá na cartilha já está escrita a estrofe própria daquele encontro, e aí a gente canta a estrofe do canto da Marisa,
E tem uma proposição para o próximo encontro. No final de cada encontro, tem o para ler em casa, que é um texto pequeno do texto base para ajudar as comunidades a aprofundar o tema que foi falado no encontro. Hoje o nosso encontro foi muito grande, porque a gente queria apresentar, assim, muito condensadamente tudo que é a proposta para os 4 encontros do mês da Bíblia. Mas se a gente vai fazer o encontro na comunidade, você vai ver que o encontro foi pensado para mais ou menos 1 hora. E então, isso vai ser feito facilitado, com muitas dinâmicas, como foi feito aí os encontros, com muita criatividade, e não é tão demorado. Porque se for online, por exemplo, a gente está preocupado com uma situação que é que nem todo mundo tem internet, nem todo mundo, não é? Tem bom sinal, então não sei como que nós vamos fazer isso para atingir a todos os grupos, e quem sabe a gente vai poder fazer um pouco mais, assim, alguns grupos presenciais, não sei, setembro vem aí, não é? Quem sabe? Então, a proposta é que a gente divulgue muito a cartilha, e que seja virtual ou seja presencial, que todo mundo possa ter a cartilha na mão, porque para facilitar a participação, não é? Porque o encontro foi preparado dando palavra para os participantes do grupo. Faz o participante 1, o 2, faz o Paulo, faz a tal comunidade. Então, tem que ter a cartilha na mão. Então, se a gente, a partir de agora, faz uma boa divulgação da cartilha, não é? Seja para encontros virtuais ou presenciais, para facilitar essa participação e para que isso possa ser guardado também, porque vale a pena, foi muito esforço do grupo que preparou, não é? E não é só esforço, foi um esforço muito prazeroso, foi feito com muito gosto. Então, tá aí, é um pouco o que nós temos para oferecer, não é, para esse mês da Bíblia. Agora, se não tiver outra coisa para falar, eu pediria o canto do Baião das Comunidades. Eu vou pedir a palavrinha só um minutinho mais, pessoal. É o seguinte, depois a gente coloca a música que a Julieta pediu, mas a gente quer deixar aqui uma mensagenzinha também, e uma forma da gente também sintonizar com isso. Nós estamos festejando 50 anos do estudo bíblico, uma bodas de ouro, olha que maravilha, né? Bodas de ouro, 50 anos. 50 anos que nos deram direito a ter a palavra, porque a gente não tinha, né? Então, é um momento bacana, é um momento que foi instituído aí pela CNBB, pelo CEBI, pela Paulinas, para ter esse mês da Bíblia. Então, é um mês importante, mas a gente precisa tornar este mês todos os meses. A palavra, ela é atuante todos os dias, não só o mês de setembro. E o CEBI quer garantir essa maravilha de poder permanecer na palavra, estudar a palavra, conhecer a palavra, um pé na vida, um pé na Bíblia. Então, é isso. E também, logo em seguida, a Marilda vai falar um pouquinho para a gente também da maravilha da partilha do texto base, né, que vai ser nos meses de agosto e setembro. Então, todos estamos convidados a empenharmos em estar na presença desse grande evento, ok? Beleza, Denis? Beleza. Vânia, Julieta, gente, foi maravilhoso, viu? Esse encontro nosso foi muito lindo, e esse esforço que todo mundo fez valeu a pena. Nossa, eu estou aqui assim pensando, já pensou se a gente tivesse ao vivo? Nossa, a gente estava fazendo muita festa nesse momento. Então, a Vânia já disse aí, nós vamos trabalhar, a cartilha está sendo apresentada, o CEBI, lá no secretariado, já está atendendo a pedidos. Nesse momento que eu estou aqui, já chegou de São Paulo, pedindo 25, já chegou de uma outra pessoa aqui esqueci, mas pedindo 15, e assim por diante. Então, amanhã a gente já tem serviço para despachar cartilha. E o texto base ainda não está conosco, né? A Cleusa já explicou, mas eu tenho certeza que até o final deste mês a gente vai ter o texto base. E no dia 1º de agosto, Frei Carlos respondeu o e-mail
com toda alegria, aceitando no dia 1º, para fazer a abertura dessa caminhada bíblica, que será todas as quintas de agosto e de setembro, com as pessoas, né, que escreveram o texto base, a partir do dia 5 de agosto, toda quinta-feira, pela plataforma Zoom. A gente vai ter cada 2 horas com cada um, né, cada autor do artigo, seguindo o índice do texto base. Mas, no dia 1º de agosto, então, é o nosso próximo encontro com vocês. 1º de agosto, com o Rafael, que é o diretor do CEBI Nacional, e o Frei Carlos Mester, para falar para nós um pouco de como começou o mês da Bíblia, a importância do mês da Bíblia, e trazer um pouquinho essa palavra do fundador do CEBI, né, que é o Frei Carlos. Com muita alegria ele aceitou esse convite, e o Rafael com ele. Então, no dia 1º de agosto, nesse mesmo horário, de 16 a 18 horas, nós teremos a abertura da grande caminhada bíblica do CEBI, nos 50 anos do mês da Bíblia, que nasce em Belo Horizonte, né? Nasceu, o mês da Bíblia nasceu aqui, e esses 50 anos não podia ficar sem uma bela comemoração. As cartilhas já à disposição, eu e a Cecília lá no CEBI, com muita alegria para atender e despachar, e esse convite para ficar marcado na agenda, 1º de agosto, 16 a 18 horas, abrindo o mês da Bíblia, a caminhada bíblica do CEBI, Minas Gerais, que será todas as quintas-feiras, de agosto e de setembro. Começa com a Mercedes Lopes, com o texto base do CEBI Nacional. E a partir do dia 12, né, dia 5 com a Mercedes, dia 12 com os nossos autores aqui da nossa cartilha. É o padre José Luiz Gonzaga, depois vem a Ieda Santos Leite, a Marisa Saboia, que vai trazer para nós o texto do pastor Clay, o Frei Jacir, a Vânia Fonseca, né, o Frei Gilvander Luiz Moreira, a Lúcia Diniz, e a gente agradece muito também a arte do Luiz Henrique, que nos presenteia com essa beleza, né, artística dele. Então, a gente agora vai ouvir a música que a Julieta sugeriu, e depois a gente termina com o canto da Marisa, é isso, Vânia? Exatamente, Marilda, isso mesmo. Então, e o canto está maravilhoso, vale a pena muito esperar um pouquinho mais para ouvir. Vamos lá? Vamos lá, gente. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Vou convidar os meus irmãos trabalhadores, operários, lavradores, escateiros e outros mais. E juntos vamos celebrar a confiança, nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz. Vamos chamar os índios que ainda resistem, as tribos que ainda insistem no direito de viver. E juntos vamos, reunidos na memória, celebrar uma vitória que vai ter que acontecer. Somos gente nova vivendo a união, somos povo de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Convido os negros, irmãos do sangue na sina, seu gingado nos ensina a dança da redenção. De braços dados no terreiro da irmandade, vamos sambar de verdade enquanto chega a razão. Vamos chamar Oneide Rosa,
Susana e Maria, a mulher que noite e dia luta e faz nascer o amor. E reunidas no altar da liberdade, vamos cantar de verdade, vamos pisar sobre a dor. União, somos povo, semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Vou convidar a criançada e a juventude, tocadores me ajudem, vamos cantar por aí. O nosso canto vai encher todo o país, velho vai dançar feliz, quem chorou vai ter que rir. Desempregados, pescadores desprezados e os marginalizados, venham todos se ajuntar. A nossa marcha pra nova sociedade, quem nos ama de verdade pode vir, tem um lugar. Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Laia, laia, la laia, laia, la laia, laia, la laia, 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 la laia, laia, la laia, laia, la laia, laia. Agora a música da Marisa, aquela música maravilhosa para nos aquecer o coração. Vamos lá, Denis. Quando Deus Pai dirigiu seu chamado a Paulo, este era contra o Cristo e chamava-se Saulo. Sentindo a força de Deus, bem depressa ele se entregou e propagava a boa nova que o Pai lhe mostrou. Chegou doente a Galácia, em breve estadia, pregando a nova aliança, o amor, a alegria. Depois de Paulo, porém, veio gente da antiga lei a dizer: de Moisés cumpram a lei. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde à opressão, mas que o Pai ressurgiu, o seu sopro de amor para nós. Paulo podia escolher um entre dois caminhos, um bem mais fácil, o império aceitar sem espinhos, outro a ser inventado em aliança com pobre Deus. Foi o segundo difícil que Paulo escolheu. Hoje também para nós a questão é eterna: viver tranquilo aceitando a injustiça moderna, ou palmilhar com Jesus o caminho por mundo, irmão. Não existe melhor
religião. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde à opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor para nós. Paulo hermeneuta interpretas tão bem o Messias. Teu evangelho nos traz liberdade e alegrias. Não nos impõe uma lei, protocolos e ritos mil. O Deus amor não pede ao filho ou temor servir. Quem só se move por lei não ver Deus como amigo. Quer segurança, interesse e tem um castigo. São tais motivos distantes de um verdadeiro amor. Cristo em nós nos faz livres no amor. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde à opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor para nós. Eram 613 os preceitos da lei, tendo raiz no decálogo, tábuas da lei. Quem não cumprisse a todos cairia em maldição, e quem morresse em cruz teria igual condição. Mas o amor de Jesus fica acima de tudo. Boa notícia lhe traz, amor é absoluto. Entre a lei e o amor, Deus escolhe o que o faz ser. Vinho novo, odres novos requer. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde à opressão, mas o Pai ressurgiu por seu sopro de amor para nós. A relação é um laço que vem e que vai. Não há um pai sem filho, nem filho sem pai. O equilíbrio é o segredo do dar e do receber. No Deus Trindade é que a relação é o ser. Raças, culturas são várias, merecem ter chama. Homem, mulher e gêneros, mas por que não? A liberdade, porém, é um bem
para todos nós. Todo mundo quer ter vez e voz. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde a opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor para nós. Só a partilha dos bens mais premiados daria início ao fim da injustiça instalada. Oh, se a favela pudesse seu sonho maior gritar, tudo a cidade fizesse pra colaborar. Um mutirão de irmandade abrindo a estrada, povo trazendo os políticos para a jornada. Como se faz quando a pressa e a calamidade vem contra o mal, só fazendo bem. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde a opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor para nós. Paulo nos dá seu exemplo, caminho mostrando. Ouçam Jesus, sua voz está sempre chamando a decidir no projeto do reino colaborar, partilhar tudo com teu irmão e transformar. Não te iludas, irmão, com Deus não se brinca. E cuida bem de ti mesmo, senão o vaso trinca. Carreguem sempre o peso do outro, pois esta é a lei. Não se cansem de fazer o bem. Paulo só quer saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde a opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor para nós. O ser humano foi feito por Deus com destino, configurar-se a Cristo, Filho divino. Mas ninguém nasce já pronto, amoroso, ideal assim. Tem toda a vida pra se fazer chegar ao fim. Paulo entendeu que tal obra não se faz sozinho. É em comunidade, forjando o caminho.
saber é do Cristo Jesus, morto em cruz, qual rebelde a opressão, mas que o Pai ressurgiu por seu sopro de amor para nós. Então, pessoal, aqui encerramos aqui nosso encontro de hoje. Esse encontro é, na verdade, uma espiritualidade que nós vivemos já meses atrás, traduzidos nessa longa caminhada desses dias, e se coroou hoje, essa espiritualidade do amor do Cristo, nós vivemos hoje aqui, nessa presença, nessa partilha, nesse encontro maravilhoso. Gratidão, Marisa, por essa espiritualidade do Cristo em nós. Gratidão por essa belíssima música. Gratidão a todos os grupos, a todos aqueles e aquelas que colaboraram para que este maravilhoso momento acontecesse. Gratidão imensa a Deus, gratidão imensa a cada um e cada uma de vocês. Muito obrigada, muito obrigada pela paciência em ouvir o canto inteiro. Tem uns errinhos aí no... Eu percebi também, depois tem que Eu tomei nota já, Marisa. Eu vi Denis anotando, então por isso que eu não anotei. Gente, temos também uma versão da música com um monte de fotos, que estão uma maravilha também. Gratidão, irmã Marisa. Tá lindo. No YouTube. Nós vamos soltar isso agora para o mundo. Isso. Brasil e mundo, vamos que vamos. Gratidão, gente. Tchau, gente. Fala, Bolsonaro! Abraço. Obrigada. Tchau. Boa noite, gente. Boa semana. Pelo carinho. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, amiga. Tchau, Isabel. Tchau, parceiro. Maravilha, gente. Lindo. É a vida acontecendo, Saudades. Tchau, colegas. Boa noite, equipe. Boa noite. Tchau, Cleone. Tchau, Cláudia. Cláudia. Tchau, Marisa. Tchau, Denis. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Sigamos a caminhada. Tchau. Sigamos firmes. Irmã Marisa, toma um chazinho quente aí, que a senhora é irmã da... Jesus Cristo, irmão, companheiro, seu exemplo deixou para nós. Vamos todos olhar para frente, ajudar muita gente sem vez e sem voz. Quando o povo encara de frente as pessoas que estão no poder, é o Espírito Santo que age, vai dando coragem pra luta vencer. Eu sinto a presença de Deus, é na luta, na lança.